A gente conversa agora com o sociólogo e especialista em religião, Francisco Borba Ribeiro Neto. Olá, professor, obrigada por estar Olá. conosco mais uma vez, é um prazer. Olha, então já vou começar te perguntando quais simbologias da primeira aparição, então, do Papa Leão XIV, né? Para quais direções apontam esse discurso inicial do papado e da escolha do nome também? Primeira coisa que talvez pouca gente tenha percebido, ele fala muito do amor de Deus por nós. Isso mostra uma característica que também era forte em Francisco e muitas vezes passou desapercebida. Um homem de muita espiritualidade, um homem muito religioso, preocupado, digamos, com as coisas espirituais típicas da igreja. Agora, o segundo ponto é a questão da paz, e que é talvez, eu acho que um grande diferencial desse discurso dele para o discurso anterior, que foi do Papa Francisco na mesma situação. Infelizmente, a paz, ou seja, ou melhor, a falta de paz, a guerra, se tornou um problema nos nossos tempos muito maior e que obriga o próximo Papa, Papa atual agora, né, a insistir muito na necessidade da paz. Terceira coisa interessante, ele é norte-americano, ele passou a maior parte da vida dele nos Estados Unidos, mas ele fala em espanhol. O discurso em italiano, é evidente, ele está se dirigindo ao povo romano, em primeiro lugar, porém, a única inserção em outra língua não é na língua original dele, mas é na língua espanhola. Isso é muito significativo. Ele está, de certa forma... Eu tinha um amigo missionário que dizia que depois de muitos anos, o missionário não é mais do seu país de origem, nem do país onde ele está. Ele é do mundo dos que sofrem. Eu creio que Leão XIV fez essa mensagem. Perdão, achei que o senhor havia concluído aqui, é o atrasozinho que tem da conexão. Não, tudo bem. Muito boa tarde, professor. Sempre um Tudo prazer poder falar com o senhor. Queria ouvi-lo também sobre algo que muita gente já destacou e que eu tenho perguntado para os especialistas que têm conversado conosco, porque foi destacado pelo próprio Vaticano, pela sua agência de notícias, o fato do Papa Leão XIV ser o primeiro Papa agostiniano. E ele se apresentou como um filho de Santo Agostinho e falou, né, fez menção a um dos mais profundos ensinamentos de Santo Agostinho. Recentemente aqui, Dom Ricardo, falando conosco direto da CNBB, destacou isso. Queria que o senhor também trouxesse a explicação do que significa ter um primeiro Papa agostiniano e como que o senhor espera que ele coloque em prática esses ensinamentos de Santo Agostinho. Olha, a citação que ele fez de Santo Agostinho, em primeiro lugar, é uma citação que se refere à humildade. Santo Agostinho é um dos dois maiores pensadores da história do cristianismo. Então, é uma daquelas pessoas que falou sobre tudo, escreveu sobre tudo. Porém, ele vai pegar em Santo Agostinho uma frase sobre a humildade. Santo Agostinho tinha muito claro essa questão da humildade. Ele era um intelectual da sua humildade intelectual, mas aí ele vai dizer: eu sou um com o meu povo. Eu não sou diferente, não sou maior do que eles por ser bispo. Eu sou um com eles. Então é interessante que o que ele foi pegar de Santo Agostinho não foi a sofisticação intelectual, mas a humildade. A segunda coisa que eu acho importante é que Santo Agostinho sempre significou, na tradição da teologia católica, a vertente, digamos, mais existencial, em contraposição de uma vertente talvez mais racional, que seria representada por São Tomás de Aquino. Santo Agostinho é aquele que sempre fala das dores do homem, das dores existenciais do homem, das suas dúvidas, das suas ânsias. A gente tem um Papa formado nessa tradição.
um filósofo, sem dúvida, mas um filósofo formado nessa tradição, que a gente poderia, talvez forçando um pouco, mas para a gente se entender, chamar de existencial. Professor, o que significa a escolha feita por ele do nome Leão XIV? Significa que ele se coloca como sucessor de Leão XIII. Quem foi Leão XIII? Leão XIII é o Papa que inicia a doutrina social da Igreja moderna. Ele escreve uma encíclica chamada Rerum Novarum, que é, naquele momento, em grande parte, preocupada em mostrar que o comunismo não é uma alternativa adequada para a Europa. Eles estão no mundo europeu, certo? Mas também uma fortíssima crítica ao capitalismo. Rerum Novarum é um pontapé tanto no capitalismo quanto no comunismo, nos termos do século XIX, hein, gente? Porém, então, o que fica com isso? Ele está se colocando claramente como um Papa que se filia a uma linha de doutrina social da Igreja voltada para os mais pobres, para a justiça social. Se Francisco estava dizendo, estou voltado aos mais pobres dentro daquela espiritualidade franciscana, Leão XIV estaria dizendo, também estou voltado aos mais pobres dentro daquela linha que a doutrina social da Igreja vem estabelecendo no último século. Interessante isso, esses pontos que o senhor coloca, professor, porque aí, nesse sentido, a gente participamos, fizemos aquele programa especial do Conclave, o senhor tem participado constantemente conosco aqui na programação, da grande questão de continuidade em relação a Francisco e a questão da continuidade do movimento da própria Igreja Católica. Nesse aspecto, no que o senhor pôde observar hoje com a eleição de Leão XIV, com a forma como ele se coloca e com a sua própria trajetória, esta preocupação que muitos colocavam em relação à continuidade das reformas iniciadas por Francisco, ou como a gente colocou naquela discussão, vindas desde o Concílio Vaticano II, nesse aspecto, há uma continuidade do papado de Francisco com essas características e, claro, com aquilo que Leão XIV vai colocar como a sua marca individual. E acho que isso ficou visível, inclusive, nas vestimentas. Ele retomou o uso ali da capa, da mozeta, retomou o anel de ouro, não de prata. Queria que o senhor abordasse as continuidades e as peculiaridades que já foi possível nesta primeira aparição pública do Papa Leão XIV. Bom, em primeiro lugar, é uma continuidade, eu diria, impressionante. Eu não esperava, sinceramente, eu esperava uma continuidade, não esperava uma continuidade tão explícita. Um Papa que vem da América Latina, apesar de ser norte-americano, ele foi bispo na América Latina. Um Papa que tem aquele mesmo estilo afável, carinhoso de Bergoglio, a gente percebeu isso no discurso. Um Papa com uma preocupação social muito grande. Então, ele, sem dúvida, representa uma continuidade. Agora, os cardeais deram mais um sinal para nós quando o escolheram. Ele foi escolhido 7 anos mais novo do que Bergoglio. Isso significa não apenas que os cardeais apostaram numa continuidade, mas significa que eles apostaram numa continuidade de longo prazo. Ele não vem para terminar o que Francisco começou. Ele vem para continuar um processo por muito tempo. Quem esperava que agora as mudanças de Francisco iriam parar, está muito enganado. Agora, uma coisa interessante, que talvez desgoste alguns, é que em certas posições polêmicas, como, por exemplo, sacerdócio feminino, até algumas coisas de ideologia de gênero, etc., Prevost, assim como Francisco, tem tomado posições
mais conservadoras, não têm se posicionado tanto a favor dessas mudanças. Sobre o sacerdócio, ele tem uma afirmação que eu acho muito interessante, que o problema do sacerdócio não é ordenar mulheres, mas que o sacerdócio seja visto realmente como serviço e não como um privilégio. Acho muito interessante isso. Nós conversamos aqui com o sociólogo e especialista em religião, Francisco Borba Ribeiro Neto, nos ajudando a ter perspectivas. E esse ponto da questão da idade que o senhor coloca, Francisco, de fato, fiquei também com essa impressão, ao escolherem um papa de 69 anos, de que o papado dele deve ter uma duração, esperamos todos, bastante longeva. Muito obrigado mais uma vez, professor. Sempre um prazer tê-lo aqui na tela da CNN. Obrigado.